Bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Eu quero dar a você as nossas boas-vindas. Obrigado por mais uma vez estar conectado conosco em mais um dos nossos episódios. E hoje eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Por isso eu já quero deixar um convite para você. Compartilhe esse podcast com um amigo, que eu tenho certeza que ele vai ter algo de relevância para o seu entendimento e para o desenvolvimento do seu saber. Antes de anunciar os convidados que nós temos aqui, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, a agência Wax, que tem feito toda a formulação desse podcast, tem nos abençoado de forma grandiosa. Quero também agradecer a Fufu Love Cakes, né, da nossa amiga Lilian, que tem aí abençoado também esse projeto, tem abençoado esse programa. Inclusive a Lilian trouxe, nós estamos aqui próximos da Páscoa, a Lilian trouxe aqui um ovo de Páscoa muito bonito. Eu quero mostrar para você. Eu sei que você que está nos assistindo vai ficar com água na boca, né? Tem até uns bombonzinhos aqui, ó, né? O meu convidado aqui à minha direita já está olhando pro bombom, querendo degustar um bombonzinho desse daqui. O da esquerda também. Quase que eu já entrego o convidado antes da hora. Obrigado, Lília, obrigado. Se você desejar aí o seu ovo de Páscoa, procure o pessoal da Fufu Love. Agradecer também o pessoal da panificadora Pão de Casa, que trouxe essa rosca linda aqui, ó, para o nosso coffee break logo mais. Obrigado a todos vocês, Leia e Rodrigo, discípulos amados aí, donos da Pão de Casa. Obrigado pelo patrocínio. Se você desejar patrocinar esse podcast, é só nos procurar, mandar um e-mail @comunidade da cidade e nós estaremos entrando em contato com vocês, tá bom? Então, agora que eu fiz os agradecimentos, eu tenho que apresentar os meus convidados aqui. E eu vou começar apresentando aqui pelo meu convidado à minha esquerda, né? Que é o professor de biologia com pós-graduação em física, química e astronomia, que é o Matheus Toso, que dá aula na Apoteose no Liceu Samuel Pifron Neto. Matheus, dê o seu bem-vindo ao pessoal que está nos assistindo aí. Oi, pastor. Boa tarde a todos os amigos aqui da parte técnica. Boa tarde, Fê. É um prazer, né, estar aqui com vocês, a gente curtindo e saboreando esse momento, né, do podcast. Um evento tão bacana, tão interessante que a igreja vem fazendo, aproveitando as redes sociais, essa comunicação em massa, chegando dentro da casa das pessoas. E é um prazer estar aqui discutindo, né, Feira, colocando um pouco da ciência, o tema hoje que vai misturar com a religião. Então, espero que hoje seja uma tarde muito abençoada e é muito feliz de estar aqui, dividindo a mesa com vocês. Que legal, Matheus. Eu vou aproveitar que você deu spoiler já, né, do Fê. Então eu quero apresentar aqui o meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, que é o professor Fernando Roma, conhecido como Professor Roma, né? Formado em biologia, né? Com licenciatura e bacharelado, dá aula no Colégio Einstein e no Sub lá da Lafayette, dá aula para o terceiro e para o cursinho, e além de ser um dos criadores do Coruja Sábia, né, Fernando? Isso. Que é uma plataforma de ensino para vestibulandos aí. Pode falar, dá o seu bem-vindo aí, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, pastor Alexandre. Agradeço a todos aqui pela acolhida, o pessoal da parte técnica, aos componentes da mesa, ao Matheus, ao pastor Alexandre. É um prazer também estarmos aqui dividindo com vocês um tempo. E só fazendo uma correção, é SEB Lafayette, então depois eu apanho lá. Obrigado, Fernando. Obrigado aí, né? Então, eu estou aqui com duas feras diante da minha pessoa e nós vamos falar sobre um assunto que para muitos é um tabu. Para outros, talvez seja um assunto assim meio desconexo da realidade dele. Agora, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, é muito tranquilo. E quando eu falo para aqueles que conhecem de verdade a palavra de Deus, eu me remonto a viajar praticamente 600 anos antes de Cristo. Lá no Império Babilônico tinha um profeta, na época do Império Persa também, que se chamava Daniel. Sim. E eu vejo um versículo 4 do capítulo 12 do livro desse profeta,
que fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E eu estou aqui, de certa forma, diante de 2 cientistas, de 2 biólogos que estudam muito sobre o assunto, para nós falarmos um pouquinho de ciência e fé, que não são coisas exclusivas. Eu começo aqui com o Fernando e vamos nesse bate-bola aqui com o Matheus. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu não vejo ciência e fé como coisas exclusivas. Não sei vocês, eu queria que vocês comentassem. Eu penso também de uma forma bem parecida com a sua. Em termos de formação, né, para quem me conheça um pouco, eu sou formado em ciências biológicas, então eu fiz biologia, a gente chamava de biologia o curso. E nesse curso a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a ciência, com o cientista, com a produção científica. Então é um aprendizado muito engrandecedor para as nossas vidas, essa oportunidade de ver a ciência de perto, o que nem todo mundo tem. A ciência muitas vezes ela é algo distante, longínquo do dia a dia de muitas pessoas, da população em geral. Então a gente ter essa oportunidade é algo realmente engrandecedor. E a gente aprende a lidar com a ciência, a fazer a leitura da ciência, a entender a importância que a ciência tem. Porque a gente viu na universidade, quando estivemos lá, pessoas muito sérias, muito dedicadas, que passam uma vida voltada a pesquisar sobre as causas naturais, sobre os fenômenos. E muitas coisas que nós temos hoje, eu acredito que os meus pares aqui concordem, se devem exatamente à ciência. Você só está me ouvindo aí, pode ser de manhã, de tarde, de noite, eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast, por causa da ciência. Se não fossem os cientistas, se não fossem as pesquisas, se não fosse o desenvolvimento tecnológico, nós não poderíamos oferecer para vocês a oportunidade de ouvir o pastor Alexandre, de ouvir o Matheus, falando diretamente com você, olhando nos seus olhos. Então é algo que não pode se ignorar a importância da ciência. E a nossa fé, ela é balizada pela Bíblia, ela é balizada pelo conhecimento das Escrituras, da vida de Jesus. Então a gente tem que, na medida do possível, tentar conciliar essas duas verdades. Uma verdade é a fé e a outra verdade é a ciência. Elas não são exclusivas no meu ponto de vista. Elas são perfeitamente complementares. E isso a gente vai desenvolver aqui durante a fala para eu não tomar todo o tempo. Obrigado, Fernando. Matheus, eu queria que você desse os seus primeiros apontamentos. Então, pastor, até seguindo a linha, né, adotada aqui pelo Fê, a gente compartilha muito dessa situação. Pegando até um exemplo ao início da conversa, que o senhor acabou de citar Daniel, né, o livro de Daniel, as profecias, falando sobre o Apocalipse, e aproveitando para colocar no âmbito da ciência, o próprio Newton, e alguns temas geradores de polêmica, né? O próprio Newton, Isaac Newton, o mesmo da lei da gravitação universal, ele postulou livros e deixou livros falando sobre física, ótica, mecânica e também livros sobre Daniel, as profecias e o Apocalipse. Então o próprio Newton também era um homem que entendia a Bíblia, conhecia as Escrituras e nunca teve problema internos sobre isso. Quer outro exemplo? A gente pode falar, por exemplo, de Darwin. Darwin, que foi acusado na época do lançamento do livro dele sobre a evolução das espécies de dar um golpe mortal na igreja, está enterrado dentro de uma igreja lá na Inglaterra. Né? Então a gente tem diversas situações em que envolvem homens e mulheres da ciência que utilizaram a religião, utilizaram Deus de uma maneira complementar. Né? E a gente vai discorrer, a ideia é discorrer aqui hoje sobre essas situações. Né? Eu aproveito aqui a palavra, porque antes da gente entrar nessa seara, de entender a religião oposta à ciência, que a gente chame de relação. Existe uma relação histórica entre ciência e entre religião, né, Fê? E eu acho interessante, já que a gente vai entrar nessa conversa, de conceituar primeiro, né? Saber de onde vêm as palavras, são termos relativamente novos, né? A partir do século XVIII que começou a se usar mais o termo religião e o termo ciência.
etimologicamente, a gente entende que religião tem duas vertentes dos grandes estudiosos da origem da palavra, vem da palavra em latim religare, que é religar, né? Fazer uma reconexão, e essa reconexão seria com Deus, que é o que a religião permitiria. E tem uma outra vertente dos estudiosos que diz que é religere, que é de reler, que é de ler novamente as Escrituras, né? E a palavra ciência também vem do latim, scientia, que significa conhecimento. Então, a partir do momento que a gente já tem essa noção, a gente vai entender, pelo discorrer aqui da conversa, a relação que essas duas áreas do conhecimento, porque são duas áreas que buscam e visam o mesmo objetivo, que é o conhecimento, de oferecer conhecimento. Como que elas se relacionaram ao longo do tempo, ao longo da humanidade. Começando lá de gregos, babilônicos, e passando pela Idade Média, até chegar nos dias atuais. Eu vou pegar um adendo nessa deixa do Mateus para passar a bola rapidamente aqui para o Fernando. Quando você fala do século XVIII, quando começa aí esse bate-papo entre ciências e religião, né? Os termos, né? Os termos em si, porque é nesse século que começa a eclodir mesmo, né? Porque nós estamos vivendo, eu acredito na ciclicidade da história. Entre pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Acho que eu já até falei isso em alguns dos podcasts aqui. E nesse século nós estamos vivendo o modernismo, onde a ciência começa a provar a sua existência, né? Descartes fala que penso, logo existo, né? E a Bíblia Sagrada fala, eu quero usar a Bíblia aqui novamente, um dos seus profetas, né? Que é tido como profeta, um dos profetas menores, mas ele não é menor pela sua importância, mas ele é tido como profeta menor pelo tanto que ele escreveu, né? E uma de suas frases, ele fala assim, que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o prosseguimento te leva a um estudo científico de algo, certo, Fernando? Uhum. Porque quando você conhece algo e você começa a se aprofundar, você começa a buscar cientificamente o mais profundo daquele assunto que você deseja ser estudado. E por isso nós estamos falando um pouquinho aqui de ciências e de fé. Queria que você falasse um pouquinho também, Fernando, dessa sua formação em biologia, o que o biólogo estuda, no que ele se aprofunda, e nós trazermos isso para a fé também. Claro, claro. O biólogo é um profissional que tem uma formação muito diversificada em muitas áreas distintas de conhecimento: botânica, zoologia, microbiologia, fisiologia, anatomia. A gente tem uma formação bem eclética. E o biólogo, geralmente, quando ele faz carreira universitária, quando ele não vai para o magistério, ele vai fazer pesquisa. Tá? É um dos caminhos que o biólogo pode seguir, é o caminho da pesquisa. E essa pesquisa, ela muitas vezes é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa básica, né? Onde ele vai buscar as causas de algumas coisas, compreender alguns fenômenos. Então, o cientista biólogo, ele lida com essas questões das origens das coisas. Por isso, Darwin, como naturalista que foi, buscou explicar a origem da vida. Eu acho que isso está relacionado à formação dele como naturalista. Então, o biólogo é esse profissional que busca fazer desvendar esses mistérios e também compreender como que as espécies se adaptam, como que elas evoluem, como elas se modificam ao longo do tempo, quais são as fontes destas variações, que são as mutações. Mas isso é só uma vertente. A biologia tem muitas vertentes diferentes. Entendi. Como que você consegue entender, Fernando, você como um biólogo, quando você começa a estudar, seja a parte da botânica ou alguma outra esfera da biologia, como você consegue ver Deus naquela ação, ver Deus sendo manifestado naquela... Sim, entendi. A gente descobre, ou tenta então descobrir, os fenômenos envolvidos com cada processo. E são tantas reações químicas, são tantos processos interligados, que isso nos leva a pensar como isso poderia ter ocorrido, ter se engatilhado dessa maneira, por acaso, sozinho. É muito difícil.
Então a gente, quanto mais se aprofunda nessas causas das origens dos processos, mais a gente sente uma necessidade de alguém orientando, organizando esses processos para que eles ocorram dessa forma. Há uma discussão, né, se o universo ele tem fundamento ou não. Para que o universo existe? E há uma vertente que diz que não tem motivo para ele existir. Ele existe porque existe. E há uma vertente que tenta entender esse fundamento. E esse fundamento só pode ser entendido, ou talvez se torne mais fácil de entender, quando a gente admite a existência de uma entidade, um Deus, que direcionou todos esses processos. Então, esse conhecimento mais aprofundado das questões da natureza nos aproxima ainda mais de Deus, pelo menos na minha concepção, como um cristão que eu sou e com a fé que eu tenho hoje. Até porque não tem como, né, Mateus, você negar coisas que são realidades. Tanto da religião aceitar realidades da ciência, quanto da ciência aceitar realidades da religião. Né? Porque é justamente isso que o Fer estava falando aqui agora. Né? A natureza, a ciência descobriu que ela pode imputar, por meio do método científico, leis. E a própria possibilidade de colocar leis, de fazer previsões, de entender funcionamento, pressupõe a existência de um ser regulador, que seria próprio Deus. Então, é uma frase que a gente estava até discutindo aqui agora do Voltaire, né, que um pouco de ciência te afasta de Deus e muita ciência te aproxima de Deus. Porque quanto mais a gente estuda, é inevitável que a gente encontre essa força geradora que permitiu que tudo isso acontecesse, inclusive o conhecimento derivado do processo científico. Então, uma vez conversando com um professor, a gente estava discutindo um pouco desse tema, e foi interessante porque ele falou assim: Mateus, a ciência tem grandes teorias e grandes leis para muita coisa. Ela explica, por exemplo, a origem da vida com uma teoria muito bacana, como que surgiu, quem que estava presente, quais os componentes, em que época. Só que a ciência, ela nunca vai ter o poder de explicar o porquê. Isso é só a fé. Porque você pode entender com a ciência te trazendo quem que era, quando que foi, quais os constituintes, mas ela nunca vai dar o porquê que a vida foi iniciar, quem que permitiu isso. Então é muito interessante que, vez por outra, as pessoas tentam criar fronteiras e barreiras entre religião e ciência, só que na verdade elas não precisam de existir, porque uma complementa muito bem a outra. Né? E isso é um dos temas que a gente está se propondo a discutir aqui, para tentar mitigar, diminuir às vezes esse combate desnecessário, né, pastor? Porque a gente viu claramente aqui a possibilidade da coexistência, né, da complementariedade que essas duas áreas do conhecimento têm. Né? E você que está nos assistindo aqui, eu estou diante de dois professores e vocês estão percebendo que o assunto aqui é todo voltado pela área do conhecimento, e nós conseguimos fazer uma ponte entre a razão e a fé. Eu acho isso muito interessante. Se eu remontar aqui a minha pergunta agora, eu quero trazer essa remontada no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que talvez seja um livro muito discutido da Bíblia, né? As pessoas discutem muito porque, se você pegar a Bíblia Sagrada, ela tem 6.000 anos de história. Nós vamos de Gênesis 1 a Gênesis 6, nós temos 4.000 anos de história. De Gênesis 6 a Apocalipse 22, nós temos 2.000 anos de história. Então eu tenho muita história aqui em 6 capítulos que não tem como eu conseguir explicar tudo isso. E muitas pessoas se pegam muitas vezes na estrutura literal. E ela cria a sua razão, o seu achismo, e não se abre para mais nada daquilo. E não tem como você, né, Fernando, provar que não existiu, por exemplo, o dinossauro. Exato, exato. Inclusive, para os nossos telespectadores, né, seria importante dizer que a evolução das espécies é algo, como você falou, dinossauros existiram, espécies extintas, várias, modificações ao longo do tempo,
ocorrem. As mutações, elas de fato existem, não tem como negar. E a questão do tempo que você estava falando é realmente também muito importante, porque em 6.000 anos, a gente admitir que o planeta Terra tenha 6.000 anos, não se sustenta hoje por datações simples de carbono 14 em rocha, você não sustenta que a Terra tenha só 6.000 anos. Só que quando você vai olhar o relato bíblico, a Bíblia também não fala que a Terra tem 6.000 anos. Quem é cristão sabe, já leu, que é evidente para Deus que o tempo dele não é o mesmo que o nosso. Então esses 7 dias que se fala na Bíblia, para que a gente entenda, porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem para o leigo, para o homem do povo entender como aquelas pessoas eram há 6.000 anos atrás, mais leigas do que nós somos hoje no conhecimento científico. É claro, o relato bíblico é claro, o tempo para Deus não passa como para nós. Então esses 7 dias de criação, 6 mais 1 que ele descansou, podem ter sido 60.000 anos, 70.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos. A gente não sabe. É uma interpretação que nós fazemos. Então essa interpretação literal da Bíblia, ela traz, na maior parte das vezes, mais complicação e nos afasta da ciência, que pode nos ajudar a entender melhor o mundo em que nós vivemos, por que as coisas são como são hoje, porque elas são históricas, né? As coisas não estão acontecendo hoje porque começaram agora. Uma situação atual, vivemos uma guerra na Ucrânia. Aquilo começou hoje? Começou há 2 semanas? A guerra em si começou, mas a história que levou a essa guerra tem décadas, centenas de anos. Então a gente não pode ignorar essas relatividades das coisas. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro versículo do livro do Bereshit, né, que os judeus chamam de Gênesis, Bereshit, o início, quando Deus começa falando ali através de Moisés, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tem uma vírgula. Essa vírgula já me dá faz eu viajar. O tempo que essa vírgula, porque uma vírgula é uma pausa. Uhum. Deus pode ter ficado parado milhões de anos, porque os fósseis estão aí, certo, Mateus? A arqueologia está aí para provar isso. Sim. Porque senão eu fico muito carente e muito distante de uma realidade que salta aos meus olhos. Porque a Bíblia é um livro que se revela por trás das letras. E se eu fico preso literalmente ao que ela está trazendo à minha pessoa, eu faço da minha religião uma limitação, um espaço muito limitado. Você se torna dogmático, né? E Isso. a pessoa dogmática é uma pessoa difícil, né? Porque ela fica fechada aos Sim. novos conhecimentos, ou aos velhos, né? Porque a gente às vezes se nega a se informar. Então eu acho muito importante, né, que se diga isso para esse nosso público, que procure informações, que procure ler, procure se informar. A gente vive um momento de facilidade de encontrar informação enorme, mas a gente tem que encontrar a informação na fonte certa, buscar Sim. na fonte certa. A gente não pode viver como algumas pessoas vivem hoje, e às vezes cristãos, crentes, vivem de WhatsApp, das informações que chegam por notícia de WhatsApp. Não dá para viver assim hoje em dia. E a gente pode encontrar com uma relativa facilidade, o Mateus é mais novo que eu, mas eu acho que você pode confirmar isso. Onde que nós buscávamos informação na faculdade? Eu, quando fiz faculdade, não tinha computador. Enciclopédia na biblioteca. A gente passava uma boa parte do nosso tempo, não é? Quem é da nossa época conhece as enciclopédias. O conhecimento ele não estava democratizado como hoje. E nós temos tanto conhecimento disponível e as pessoas elas estão se direcionando suas vidas, suas escolhas, suas decisões por notícia de WhatsApp. Não pode ser assim, não tem como ser assim. As coisas estão distorcidas, infelizmente. Então procura, né, se informar, ler, procura uma fonte boa e a cabeça vai abrir para essas realidades que existem. Porque a gente às vezes se esquece que o mesmo Deus que permitiu a Bíblia, as Escrituras e a Palavra é o mesmo Deus que permitiu a ciência florescer. Claro. Então, tudo está debaixo desse grande guarda-chuva que é Deus. Então, às vezes, a gente fica querendo criar fronteiras que inexistentes, que não precisariam de acontecer. Né? A gente estava até comentando aqui, né, que Deus criou
a Escritura, 2 livros. As Escrituras, que é a Bíblia, e a criatura, que é a natureza. Então, é importante a gente entender que não precisa de existir fronteira, que a gente às vezes insiste em levantar. Tem um pensador que eu gosto muito, ele chama John Polkinghorne. Ele criou uma estrutura para explicar a relação entre ciência e religião. Ele falou que poderia ser de 4 maneiras principais, né? A incompatibilidade, onde as pessoas acham que ciência e religião é como água e óleo, né? Simplesmente elas não se misturam porque elas têm naturezas diferentes. A ciência, a experimentação, é o estudo, a comprovação, e a fé é dogma, sacrifício, sacralidade e fé, a religião, né? Então elas não se conversariam. Quem tem essa tendência, a pessoa não está disponível e nem faz questão da conversa, da interação. Realmente a fronteira está bem estabelecida e pode continuar assim. Inclusive tem pessoas que compactuam com essa incompatibilidade, que acreditam inclusive que a religião ela subjuga o intelecto. Aonde existe o dogma da religioso, não floresce a luz, a intelectualidade da pessoa, do intelecto. Tá? E existe também a possibilidade a outra possibilidade, que é da independência. A religião e a ciência, elas são independentes, são 2 áreas que buscam o mesmo objetivo, que é o conhecimento, só que elas têm naturezas diferentes e complementares, né? E eu acho que essa é uma visão muito interessante, porque isso não cria barreiras, né? Tem um reverendo, que também é um pensador, John Hapgood, que ele fala justamente uma frase que retrata muito bem isso, né? Dessa relação que existe, que tanto ciência quanto religião são 2 caminhos que querem o mesmo objetivo: sanar as dificuldades e as tristezas humanas. Se o senhor parar para pensar isso, pastor, como um homem de fé e um estudioso, já que o senhor fez teologia, é impressionante essa vocação da ciência e da fé. Eles querem atuar nas mazelas humanas, né, pastor? Sabe, Mateus, nós termos essa compreensão nos coloca um passo à frente. Porque você começa a ver as coisas de maneira diferente. E você que está aí nos assistindo, tá uma delícia esse assunto. Porém, nós vamos dar uma pausa aqui hoje, porque eu sei que você vai compartilhar esse podcast com muita gente e você vai deixar um convite para a pessoa aí. Você falar, olha, não perca na próxima segunda-feira, que vai ter a parte 2 desse podcast, que tanto o Mateus quanto o Fernando aqui, eles vão compartilhar um pouquinho da vida deles, da experiência deles com Jesus, o que eles viveram, como foi esse encontro deles com Jesus, porque eu creio que você aí deve estar muito curioso para saber como é que eles encontraram Jesus, o que Jesus representa para cada um deles. Continue ligadinhos conosco, eu tenho certeza. Compartilhe esse podcast com um amigo e eu te aguardo na próxima segunda-feira às 21 horas. Fui, Deus te abençoe.